De onde vem o anticristo? Qual é o país do anticristo? Será que essas perguntas podem realmente serem respondidas pelas Escrituras? Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Rasgando o Véu. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Cláudia Barros e hoje vamos percorrer as páginas das Escrituras para saber de que local vem o anticristo. Vamos então para o nosso vídeo de hoje. Olha, queridos irmãos, se as Escrituras não puderem responder de onde vem o anticristo, nada mais pode responder. Nós temos um livro verdadeiramente profético em nossas mãos. E não é à toa que durante os tempos tentam nos tirar esse tesouro. Ultimamente, até mesmo alterar o sentido deste livro. Porém, antes de mais nada, eu quero lhe dizer que o autor desse livro é atemporal. Diante dele está, de forma linear, passado, presente e futuro. Para Deus não há diferença entre passado, presente ou futuro. Tudo está diante dele, de forma linear. Porém, queridos amigos, quando o Espírito Santo nos mostra a chave certa, as portas das profecias se abrem diante de nossos olhos. Assim como a Bíblia ela indica a cidade, o local exato do nascimento do Messias, o mesmo livro nos dá as coordenadas para descobrirmos o local do nascimento do anti-Messias. E você não pode duvidar disso, porque a Bíblia sempre tem razão. Bem, então vamos juntar os pontinhos e o resultado será a cidade do príncipe que há de vir. O homem viu o conselheiro de Belial, ou melhor, saberemos qual é o lugar que nascerá o anticristo. Quando nós pegamos a nossa Bíblia e voltamos na história, chegamos em alguns profetas que falam sobre Jesus. E um dos profetas que nos interessa neste vídeo é o profeta Miqueias, porque em Miqueias 5 ele vai dar o ponto exato à cidade onde Jesus iria nascer. E diz assim: "E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade." Então aqui o profeta está nos dizendo que em Belém nasceria aquele que havia de reinar sobre Israel e que já existia desde os tempos antigos e desde a eternidade. Mas para quem ainda não tinha o Novo Testamento, ficava uma coisa muito vaga. Entender perfeitamente essa profecia. De origem desde os tempos antigos, dos dias da eternidade, aí fica um pouco complicado, porque ainda não se tem as bases históricas. E a profecia continua: "Portanto, o Senhor entregará a ti ao tempo em que aqui está em dores tiver dado à luz. Então o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. E ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será engrandecido até os confins da terra, e esta será a nossa paz."
E aí o profeta Miqueias está falando, claro, do Messias. Hoje nós temos certeza disso. Hoje ficou muito fácil associar este versículo com o nascimento de Jesus. E aqui havia de dar luz a Maria e os filhos de Israel a todos aqueles que ouviram as boas novas. E é claro, agora, com riqueza de detalhes, porque nós conhecemos a história, já sabemos que ele foi encontrado pelos pastores, e ele foi adorado e presenteado pelos sábios do Oriente. Agora ficou fácil. Mas aí, e onde o anticristo entra nessa história? Porque a mesma Bíblia que disse aonde nasceria o Messias é a mesma Bíblia que diz onde nascerá o anti-Messias. Os profetas do Senhor não erram jamais. Isso precisamos colocar na nossa cabeça. Eu posso não entender, você pode não entender, mas os profetas do Senhor não falham. E Deus vai trazer nosso profeta no dia da vingança do nosso Deus. No dia do Senhor, ele vai ver a localização do anticristo e vai registrar para nossos dias. A visão do profeta é para nós. E esse é o profeta Naum. Naum vai informar para a gente que é uma sentença para Nínive. E eu peço que você preste bem atenção nessa passagem. E ele diz que Deus não tomará o inocente por culpado e repreenderá o mar e fará secar e minguar todos os rios. Desfalecem o Baçã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Vai entendendo em que local o Senhor está trazendo a profecia. Para o Oriente. O mundo treme diante de Deus. E o próprio Deus, ele pergunta quem suportará a sua ira naquele dia. E aí você continuando lendo aí o profeta, porque eu preciso que você leia aí o profeta, eu só estou fazendo um resumo. E o próprio Deus diz que os povos pensam e maquinam contra o Senhor. Ele garante para nós que a angústia não se levantará duas vezes contra o seu povo. Nós linkamos para Jesus para ver a nossa história sendo revelada. Porque Jesus disse para nós, depois daqueles dias, depois daquela tribulação, não haveria mais nenhuma. Está em conexão com o que o Senhor está falando aqui. E aí o versículo continua, porque ainda que ele se entrelace com o espinho, se sature de vinho como os bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. E aí também conectamos, porque a palavra diz que o ouro, quando passa pelo fogo, ele fica mais purificado, mas a palha, quando passa pelo fogo, nada sobra. E agora a gente chega num versículo auge, porque nós sabemos que Deus está profetizando ali por Oriente e ele está falando com Nínive. Agora diz, de ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Esse versículo Deus está nos dizendo de onde vem aquele que maquina o mal. Deus está dizendo, ele usa a mesma expressão de Daniel, o conselheiro vil. Então, de Nínive, queridos irmãos, é que sai aquele que vai maquinar o mal contra o Senhor. É de Nínive que sai o anti-Messias. É de Nínive que sai
o homem do pecado. E você vai acompanhar comigo e você vai perceber que a Bíblia vai dando as coordenadas de onde vai sair o anticristo. Olha esse pedaço como diz: por mais seguro que esteja, por mais numerosos que sejam, ainda assim será exterminados e passarão. E nós sabemos que o inimigo ele virá com um exército grandioso, que é impossível humanamente aquele exército ser destruído. Mas a palavra diz que passará. E Deus faz uma promessa para o povo dele: eu te afligi, mas não te afligirei mais. É a palavra final para o povo de Deus. E sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Então, nós vemos um cenário de batalha, onde o adversário vem em número superior, mas com a certeza da vitória. Porém, é Jesus que vence essa batalha. Mais um pouquinho, o versículo abaixo diz assim: porém, contra ti, a Síria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundições. Farei o teu sepulcro, porque és vil. Aí Deus continua ligando, vil. Mas aqui nós precisamos destrinchar isso. A Síria. Quem é a Síria? A Síria, queridos irmãos, é onde Nirode vai. Ele vai para a Síria e ali ele edifica Nínive. Então a Síria contém a cidade de Nínive. Estamos falando da mesma região, no Oriente. E no finalzinho a gente vai ver aí, ó, nesse versículo final. Finaliza com a volta do Messias. É só você ver que é uma crescente. Nós vamos ver o anticristo, nós vamos ver a guerra e nós vamos ver a finalização vindo com o Messias, vindo com a mensagem messiânica da volta de Cristo. Porque diz assim: sobre os montes, os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia paz, porque Jesus volta, queridos irmãos, no Monte das Oliveiras, conforme é profetizado por Zacarias. E aqui a gente também já deixou um vídeo falando sobre o Senhor colocando seus pés no Monte das Oliveiras. E esses vídeos, eles vão conectando as profecias. E eu vou deixar o link aqui embaixo. Então, depois de tudo isso, é finalizado com a volta de Jesus ali no Monte das Oliveiras, porque é Jesus que destrói o anticristo e todo esse exército. Então, queridos irmãos, logo, a profecia de Naum, ele revela o local onde o anticristo vai nascer, em Nínive. De ti, Nínive, nasce aquele que maquina o mal. Nínive existe até hoje. Pode-se mudar os nomes, porém não se pode mudar os territórios de local. Nínive, a capital da Síria, fica às margens esquerda do rio Tigre, na antiga Mesopotâmia. Nínive, cujo nome significa bela, encontra-se ali, hoje, na cidade de Mossul, no norte do Iraque, no estado de Ninawa, no Iraque. Nínive, meus queridos irmãos, ela traz uma profecia grande com ela. Nínive, ela foi edificada por Nirode. E Nirode é um símbolo de um anticristo, de um antimessias, porque ele vai contra o Senhor, ele se rebela contra o Senhor, ele vai construir a Torre de Babel para ir contra os planos do Senhor. Ele está mostrando um anticristo que virá. Deus está usando uma profecia que se repete. Deus pegou aqui a história de Nirode, a história de Nínive, e isso vai voltar lá no finalzinho da nossa história. Hoje, Mossul
Ela é a terceira maior cidade do Iraque. Ela perde apenas para Bagdá e Bassorá. Mossul é uma cidade, gente, que é recuperada pela guerra. E eu quero botar aqui uma nota de um livro de Isis, a história, que Mossul, ela é a joia da coroa no chamado do califado. E ela tem sido considerada a capital cultural, desde que houve lá a nomeação de um líder do ISIS que se definiu como califa. Há uma luta ali pela retomada do califado, pois o califa, ele governará como sucessor de Maomé, e ele será o único líder, porque ele vai unificar tudo de novo. Então eles lutam pelo califado, porque o califado ele será o príncipe que governará todos os outros. Então vocês vão entendendo o que está acontecendo. Então Deus ele vai deixando para seus filhos nas escrituras os pontos, ele vai deixando as coordenadas para nós percebermos, entendermos da onde vem esse anticristo, para nós percebermos e não sermos enganados. Então Deus deixa os pontos para nós. Assim como Deus, ele mostrou aonde nasceria o Messias e tudo aconteceu como foi colocado pelo... Assim também as profecias de Naum se cumprirão. Eu vou deixar apenas esse profeta porque há outros, mas eu não quero misturar o assunto porque nós voltaremos ainda com esse assunto no próximo vídeo. Eu espero que você tenha entendido. Peço que você leia a Bíblia devagarzinho, vá juntando os pontos. Não adianta você questionar sem ler. Leia e junte, que o Espírito Santo possa nos ajudar e nos dar esclarecimento da palavra. Fico com essa palavra até o próximo vídeo, se Deus quiser.